Bem-vindos a mais um Literacura. Eu queria conversar com vocês hoje sobre a questão da literatura de autoajuda. Saber separar o joio do trigo é fundamental. O grande problema da literatura de autoajuda hoje é que há, vamos dizer assim, um senso crítico pouco depurado em relação a esse tipo de literatura. Há literaturas muito clichês, cheias de fórmulas prontas, acabadas. A gente tem que ter uma certa desconfiança em relação a isso, né? A literatura de autoajuda ela é importante, ela deve existir na nossa vida porque a própria experiência literária ela já é uma experiência de autoajuda. Eu leio para me autoajudar, para eu me autotransformar, para eu crescer humanamente. A leitura é uma das principais formas que estão à nossa disposição de crescimento dentro da ordem da natureza, que é atingirmos a sapiência, porque todos nós devemos ser ou nos tornarmos aquilo que nós podemos ser, que é sermos homo sapiens, né? Em primeiro lugar, eu quero indicar que a literatura de autoajuda ela deve comunicar valores fundamentais. A gente precisa ir ao encontro de verdadeiros valores que sirvam de alimento para a nossa vida intelectual. Valores nos tornam mais vivos. Portanto, uma literatura de autoajuda que não nos leve a aprofundarmos em valores humanos e de verdades, ela não tem muita serventia. E outra coisa que toda literatura de autoajuda deve pretender ou oferecer, ou pelo menos oferece, é, na verdade, ajudar o homem a se situar dentro da sua experiência no mundo e na sua própria experiência interior. A gente deve ampliar esse contexto de literatura de autoajuda e pensarmos em experiências literárias mais elevadas, amplas e profundas ao mesmo tempo. Enfim, há aquelas literaturas de autoajuda que são mais fáceis, são mais prontas, mastigadas, e que eu indicaria um livro que eu costumo indicar recorrentemente para os meus pacientes que iniciam em terapia, que é Atenção Plena e Mindfulness, porque a atenção ela é uma ferramenta fundamental na nossa autogestão emocional. Uma mente atenta é uma mente que se gere bem no seu plano emocional. Então essa leitura dá umas dicas assim formidáveis para quem está querendo desenvolver a habilidade de lidar com seus estados interiores, a saber se posicionar frente a determinadas crenças ou pensamentos automáticos, a sair do piloto automático, que é a expressão usada por esses dois psicólogos, o Mark Williams e o Danny Penman, que escrevem Atenção Plena e Mindfulness. Então essa é a primeira dica, um livro muito prático, muito fluido, muito fácil de ler e que oferece uma estrutura até mesmo de tratamento ao longo das suas páginas, que ajudam o indivíduo a desenvolver a habilidade de observar seus próprios pensamentos sem ficar preso e emaranhado neles. Um outro texto que também teve muita relevância, foi muito popular nos últimos anos e que é altamente indicável para quem está vivendo das mais diversas situações ansiogênicas e que sofre por ansiedade, é o chamado texto do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. Esse texto ele é precioso, né? Porque ele, na verdade, ajuda o homem a se situar no âmbito da sua experiência real. O real é o presente é o real. Aliás, eu gosto de colocar o presente dentro daquela expressão em inglês gift, né? No sentido de que o presente é um presente, é uma dádiva. E o único tempo real que nós podemos viver é no presente. Então, nesse texto, o Eckhart Tolle ele vai ajudando o ser humano a lidar com as suas dificuldades emocionais, acessando e ampliando a sua percepção do presente. É uma literatura que vale a pena, que tem o seu valor e que é indicada lato sensu para o público amplo. Eu li recentemente um texto que me deu muito prazer, muito gostoso de ler, de uma escritora que eu conheço, uma colega minha que eu tenho, vamos dizer assim, muito carinho, né, e respeito, a Daniela Migliari, que lançou Abraço à Sombra.
É um livro muito rico porque, na verdade, ele é um autotestemunho, uma autoconfissão de alguém que foi entrando em diálogo interior, que é a própria autora. E, a partir desse diálogo, ela foi integrando a sua experiência psicológica. E é uma narrativa muito gostosa, muito delicada, muito suave e fluida, que eu indico com absoluta tranquilidade e convicção. Gostaria de também deixar aqui Zumbilândia, Mito e Mentalidade dos Nossos Dias, que não é um livro diretamente de autoajuda, mas é um livro que situa a todos nós no tempo e nos oferece uma visão um pouco mais crítica da cultura em que nós vivemos. Portanto, se o livro de autoajuda é um livro que nos ajuda a entendermos a sociedade, o tempo e os modos emocionais e psicológicos que nós vivemos, Zumbilândia, que eu publiquei em 2018, é uma literatura certamente recomendável para a gente poder se situar e entender os estereótipos, as regras irracionais, disfuncionais, presentes na nossa cultura e desenvolvermos um olhar mais crítico em relação à nossa experiência em sociedade. Um texto aqui que eu gostei muito é A Via de Chuang-Tzu. O Chuang-Tzu foi um sábio do taoísmo que viveu no século II a.C. E Chuang-Tzu ele é considerado o segundo grande autor depois de Lao Tse, é considerado o patrono do taoísmo. Ele viveu 2 ou 3 séculos depois de Lao Tse, que é uma figura lendária, ninguém consegue chegar à clareza biográfica de Lao Tse, mas de Chuang-Tzu a gente chega aos textos dele. E é muito rica essa literatura porque ele comunica a sabedoria, a quintessência da sabedoria chinesa e taoísta através de aforismos profundamente interessantes, de pequenos contos e historietas que enriquecem muito a nossa vida espiritual, a nossa reflexão filosófica. Portanto, A Via de Chuang-Tzu, organizada por Thomas Merton. Thomas Merton foi um sacerdote católico, que foi um dos tradutores dessa obra e organizadores do pensamento de Chuang-Tzu para o Ocidente. Vale a pena conhecer a sabedoria do taoísmo, e eu diria que os textos de autoajuda são textos que devem, ou pelo menos pretendem ser textos sapienciais. Se o texto não te coloca em contato com sabedorias ou tradições sapienciais, ele certamente tem muito pouco a falar. E ainda nessa linha da tradição espiritual chinesa, que é muito interessante de se conhecer, eu citaria o texto de Henri Borel, Wu Wei, A Sabedoria do Não Agir. É um texto rápido, fino, muito interessante, muito gostoso de ler, em que ele explicita e explica um dos fundamentos da espiritualidade chinesa, que é o Wu Wei, um conceito absolutamente alienígena ao nosso modo de viver, porque nós vivemos numa sociedade altamente premeditada, que quer ter controle prévio sobre tudo, que roteiriza tudo, que pré-estabelece tudo, que cria expectativas de tudo e que se frustra por muitas coisas em razão desse vício de prever os acontecimentos. Wu Wei significa a ação pela não ação, a sabedoria da não ação, que é simplesmente o homem, em vez de querer controlar o curso dos acontecimentos, ele se abrir para a sua aderência. Eu não tenho que controlar nada, eu tenho que participar das coisas, eu não tenho que antecipar nada, mas eu tenho que me abrir para elas, como se eu fosse um eterno aprendiz. Em vez de eu ter um olhar ansioso e me sentindo ameaçado pelo que vem pela frente, cheio de medos e ansiedades, e me preparando para o pior, eu tenho que olhar o mundo com um olhar de curiosidade, de abertura. Essa é a filosofia do Wu Wei, não antecipar, mas simplesmente
simplesmente aderir aos acontecimentos. Ora, isso é uma das bases da saúde mental. É quando o homem começa a se abrir para o real e sair um pouco do mental. Então, portanto, essa literatura, tanto a do Henry Borel, do Wu Wei, A Sabedoria do Não Agir, quanto a Via de Chuang-Tzu, são leituras, assim, muito ricas. Saindo da sabedoria chinesa milenar e entrando na sabedoria cristã, eu queria indicar também 2 livros que foram para mim riquíssimos e que fertilizaram imensamente o meu caminho. O primeiro foi Relatos de um Peregrino Russo Anônimo do século XIX, que é o relato de um homem, de um peregrino, em busca de uma vida contemplativa e da extinção dos pensamentos, entrando na linguagem sagrada da natureza. É um livro belíssimo de mística cristã, baseado na tradição exicasta, que são aqueles monges que se refugiavam no deserto para viver uma vida interior plena. Então, o peregrino russo, ele vive a partir dos eixos dessa tradição e ele desenvolve uma ascese, ou seja, uma jornada espiritual lindíssima em forma de relato, como sendo um diário. Então, um dos livros que foram mais emocionantes e bonitos que eu reli, porque é aquele livro que sempre vale a pena voltar a ele. Relatos de um Peregrino Russo Anônimo do século XIX. E outro livro, finalmente, é um clássico, o da vida ascética, mística, cristã e de transformação psicológica tremenda, é o que eu chamo livro não informativo, mas um livro transformativo. Você lê esse livro e não tem como você não ficar transformado, com novas orientações e valores para a tua vida, que se chama A Imitação de Cristo, de um monge do século XIV ou XIII, se não me engano, chamado Thomas de Kempis, que viveu no interior da Alemanha. Esse livro é riquíssimo, é um livro que eu uso como Lectio Divina. Lectio Divina é a leitura meditada, é a leitura espiritual, e é uma leitura de autoajuda que vale muito a pena. Por fim, eu queria deixar uma última dica, que um texto que chegou em minhas mãos e que veio através de um paciente que me surpreendeu pela sua beleza, e é um livro que talvez não seja fácil de encontrar nas livrarias tradicionais, porque não é um texto popular, tem muitos textos muito bons que não são populares, infelizmente, que é esse livro aqui, A Liberdade Interior, de Jacques Philippe. Jacques Philippe, grande erudito, um cientista, nascido em 1947, vivo ainda, que se tornou monge. É um homem de erudição, de muita profundidade, e esse tema da liberdade interior, ele é riquíssimo, porque fala da liberdade autêntica do homem. Esse é um tema fundamental, porque o homem livre é o homem feliz. Karl Jaspers, um dos principais nomes da psicopatologia, que foi um grande psiquiatra do último século, viveu entre o século XIX e o século XX, ele fala acerca da liberdade autêntica. O que é liberdade autêntica? É o homem não mais aprisionado às suas emoções, aos seus pensamentos, aos seus apetites, às suas inclinações. É um homem com o coração limpo, pacificado, integrado. Isso é liberdade autêntica. Então, Jacques Philippe, ele vai falar sobre essa liberdade, que é a verdadeira liberdade. Não adianta eu ser um homem que não esteja encarcerado em alguma penitenciária, mas seja um escravo de toda sorte de compulsões, medos e ansiedade. A verdadeira liberdade é a liberdade interior. E para um homem que é livre interiormente, mesmo ele encarcerado, ele está feliz, ele está em paz, pacificado. Portanto, esse é um livro que fala desse caminho da liberdade interior, e alguns capítulos, só para citação, para vocês terem uma ideia: liberdade e aceitação, a aceitação de si mesmo, a aceitação do sofrimento, a aceitação do outro, que coisa importante, aceitar o outro, aprender a aceitar o outro como o outro é, e não como é que a gente quer que ele seja, Um instante presente, a gente já falou isso em outros
vídeos sobre a capacidade de estar presente, e isso tem a ver com aquele primeiro livro que eu indiquei, do Eckhart Tolle, O Poder do Agora. O verbo amar só se conjuga no presente. O dia de amanhã cuidará de si mesmo, a disponibilidade ao outro. Enfim, é um livro riquíssimo, em que ele vai entrando do mental, do psicológico, de pequenas atitudes que você pode tomar no seu dia a dia, e ele vai entrando aos poucos no espiritual, ou seja, que é aquele campo de meta-realização, de profunda realização que o ser humano se encontra. Ou seja, ele vai aprofundando os parâmetros da psicologia evolutiva e positiva do homem. Portanto, A Liberdade Interior, de Jacques Philippe, vale a pena. São essas as minhas recomendações, são esses os textos. Comentem aqui embaixo os livros que vocês também gostariam de partilhar nesse canal, que vocês recomendariam. Não deixem de assinar o canal e darem um like. Até o próximo vídeo.